Olá, gente! Mais um Fórmula Cast, episódio 05, e hoje a honra, estou recebendo aqui na nossa farmácia uma grande amiga minha, a nutricionista a doutora Daniela Ramos Rios. Dani, tudo bem? Tudo em paz. Que prazer todo meu. Que legal. Vamos lá. Primeiramente, a gente perguntar, você vai se explicar quem é Daniela Ramos Rios? Pois é. Daniela Ramos Rios, hoje nutricionista. Eu atuo na cidade tem 15 anos, na parte clínica. Nutricionista clínica, saúde pública, e hoje venho atuando com maior frequência na parte da nutrição materno-infantil. Eu senti uma necessidade maior depois de mãe, né? E como eu poderia contribuir para uma fase que não é tão fácil, a construção de bons hábitos alimentares, diante de um mundo que compete para que tudo isso seja o contrário, né? E que nossas crianças venham a consumir produtos muito mais industrializados do que os produtos naturais, in natura, mesmo porque a gente compete com o mercado, né, diariamente. Percebe-se que o mercado também tem se preocupado porque os índices, né, as doenças estão aumentando significativamente. Então, a gente já vê realmente alguns produtos industrializados, a gente diz, com poucos ingredientes, com menos conservantes. Então, a nutrição materno-infantil, eu digo que na minha vida é uma missão. Que legal. Uma missão para contribuir algo e deixar algo para alguém, sabe? E porque quando você mexe com a alimentação de uma criança que já tem uma patologia instalada, o sofrimento é muito grande, não só para a criança, mas para a família. E é tão interessante que quando você muda os hábitos e consegue instalar um hábito adequado dentro daquela família, quando você vai através de um atendimento nutricional, que você cuida da criança, você não só transforma a criança, mas você transforma a família. Exatamente. Porque a família anseia pelo aquele amor que foi gerado naquele lar e ele deseja mudança para melhor. Então, e há transformação e tudo isso se torna fantástico, né? Então, a nutrição materno-infantil tem sido encantador, porque você consegue, a gente diz, mudar gerações. Por que mudar gerações? Quando você que anseia e deseja ter um filho, que começa a se preparar, né, com bons hábitos alimentares, com estilo de vida diferente, você começa a se exercitar um pouco mais, ter uma visão diferente. Eu digo que você preparar o lar para a chegada de um ser tão importante para o casal. Então, hoje a gente vê uma demanda muito grande no consultório daquele casal que deseja ter filho. E, consequentemente, a mulher engravida, vem a gestação. Hoje a gente tem diversos estudos mostrando a importância da nutrição no gestar. Sim. Nossa área você conhece muito bem e que a gestante precisa ser suplementada, né? A gestante ela precisa ser suplementada mesmo porque toda alimentação, por mais que seja adequada, ela não consegue suprir a quantidade de nutrientes essenciais que uma gestante precisa. Então, eu digo que a gente vê esse leque de preocupação, os obstetras encaminham para o cuidado com a alimentação. Vemos, assim, estamos presenciando num cenário, um aumento realmente no consultório dessas mulheres gestantes, está se preocupando, isso é fantástico.
Verdade. E você vê um autocuidado, né? Depois da gestação vem o nascimento. O nascimento, a qual a mulher também, no puerpério, ela precisa também de um aporte nutricional diferenciado. E vem o RN, o recém-nascido, que tem o aleitamento materno, que é um alimento completo, né? Depois, a introdução alimentar, que é uma nova fase da criança. E que a gente também observa o autocuidado da família, como oferecer, qual método deve oferecer e como isso tem impacto quando você tem uma boa introdução alimentar, você não gera problemas lá na frente. Então, quando você tem uma boa introdução alimentar, você evita uma seletividade, às vezes, alimentar. Você evita uma dificuldade sensorial lá na frente, você consegue ter um contato, a criança consegue ter um contato com os hábitos saudáveis de melhor qualidade, não tem bloqueios, então existe toda essa preocupação. Depois que a gente começa a parte da introdução alimentar, que a criança com 1 ano, ainda existe os 1000 primeiros dias que a gente diz que é desde do gestar até os 2 anos, né? Não inserir o açúcar, esse cuidado que a família tem com a criança. Após os 2 anos, normalmente já vem uma fase escolar, né? É onde colocam as crianças na escola. E isso, Lucas, vem nos preocupando como profissional de saúde, porque parece, a impressão que nos passa é que é um momento em que tudo fica muito perdido. O que foi cuidado, né? Muito cuidado, mas chega no momento escolar, que é um momento em que a criança tem a socialização, o social, a criança começa a ter contatos com novos alimentos ou com alguns alimentos que não condiz algumas vezes com a realidade da sua família. Entendi. E que estes alimentos, eles são mais palatáveis. Mais gostosos, né? São mais gostosos. O que é que a indústria investe, né? Investe muito dinheiro para que tudo isso altere as papilas gustativas da criança, do adulto, para que ele coma mais, para que ele anseie mais por aquele alimento. Em consequência disso, nós temos uma grande carga de aditivos, de conservantes, e que o corpo da gente não metaboliza. E se ele não metaboliza, ele vai querer sair. Aí ele vai sair, mas vai sair como? Às vezes um quadro de alergia manifestado, às vezes um nível de ansiedade elevado, às vezes um quadro de diabetes precoce, porque aquele pâncreas ele não estava preparado para receber uma quantidade de açúcar mais do que aquela criança precisa. Então, estamos falando de escolar, então a gente vai dizer assim, poxa, Daniela, 25% da alimentação, que é só um detalhe, é um lanche, no dia da criança, faz diferença? Sim. Faz diferença porque nós temos 5 dias na semana criança na escola. Segunda a sexta, né? E sábado e domingo, que muitas casas, ou seja, de muitos anos de consultório, eu ouço sempre que final de semana a gente sempre relaxa um pouquinho. E contando o ano todo, eu tenho 200 dias letivos. As crianças comendo inadequadamente. Estamos também numa realidade que tem muitos pais que já se preocupam sim com o cuidado da alimentação na escola. Mas existe uma queixa muito frequente em que eu mando o saudável, mas aquele coleguinha leva o que não é adequado. O meio, né? Isso, e que as crianças que estão com o saudável se sentem
excluído. Entendi. E eu hoje, no consultório, eu trato o processo de seletividade alimentar muito mais direcionado a um processo comportamental. Da criança deixar de comer também algo que ela sente como se fosse excluída daquele processo. E que nem sempre a seletividade alimentar é um processo fisiológico. Lógico que existem casos que são fisiológicos. Então, a gente precisa disseminar a questão de bons hábitos alimentares dentro dos lares, para que dos lares saia para o ambiente escolar. Entendi. Dani, as cantinas não ajudam. Não é as cantinas que não ajudam, mas talvez a demanda não seja o suficiente para as cantinas produzirem. Entendi. Então, pegando esse gancho, Dani, se os pais e as mães começaram a querer restaurante saudável, a cantina, mercadologicamente, eu vou vender. Exatamente. Vai mudar. Então, a cultura tem que vir de casa, né? Justamente. Então, tudo vai sair de casa. A gente não pode jamais deixar que a escola eduque nosso filho. A escola tem seu papel da educação, mas o diferencial da vida de uma criança é o lar. A escola é responsável pelo intelecto. Pronto. Então, a gente, justamente... psicológico, comportamental, é familiar. Isso. Então, assim, nós, como profissionais de saúde, precisamos disseminar a importância da construção de uma relação saudável com a família, com o ambiente da comida, no ambiente familiar. Infelizmente, Lucas, são poucas famílias que sentam para comer na mesa. Sim. Em família. São poucas famílias hoje que param para olhar o seu filho e ver o que ele está comendo. Porque nós estamos tão no mecânico, tantas atribuições, que é muito difícil você chegar ali na esquina, fazer uma enquete e perguntar assim: quem está desocupado hoje? A maioria vai dizer: eu tenho muita coisa para fazer. Isso não é diferente. Mas existe uma diferença, que é a prioridade. Isso. A prioridade do que eu quero para a minha vida. Porque de vez em quando eu digo para os pais: seu filho é sua prioridade. Porque choca da seguinte maneira: se um filho está doente, você para. Não é, Lucas? Verdade. Para. Ninguém fica bem com um filho doente. Você para sua profissão, você para tudo em prol de um amor que supera tudo. Verdade, sim. Então, por que não dar prioridade a uma vez ao dia sentar a família? E que vai... longe de tecnologia, longe de um celular, longe das telas, olhar no olho e dizer assim: como foi seu dia, filha? Como foi seu dia, filho? Ô filha, você não comeu, não tá gostoso, não tá saboroso? Como é que tá? Porque papai, eu comi hoje na escola tal alimento porque meu coleguinha ofereceu. E que alimento foi esse? Será que é saboroso? Que tal agora você levar um alimento para o seu colega? Sim, e aí vai disseminando a ideia. Que tal vocês disseminarem na sala, de fazer um dia de alimentação saudável na sala de vocês? São propostas que precisam sair dentro do lar. Porque as escolas também vão se adaptar. As escolas vão querer se adaptar. Isso não é de encontro. Pelo contrário, quantas vezes eu fui visitar escolas e que eu vi a direção preocupada sim com a alimentação. Quantas reuniões de pais eu já frequentei e frequento onde houve questionamento do que levar
Por que vocês levam tal alimento numa proporção tão grande durante a semana? Então a gente precisa reforçar a importância do cuidado. E muitos questionam, Lucas, dizem assim, como é difícil, Daniela, parar e preparar. Então, parar e preparar, tudo depende de planejamento. Sim. Não é verdade? Verdade. Tudo que você vai executar, você precisa planejar. Quando você planeja, você consegue executar com facilidade. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, eu tendo esse planejamento, automaticamente eu consigo executar. E essa execução e essas angústias, como executar e as angústias, eu vejo aí muitas famílias preocupadas. Como fazer? Como seria? E pensando nesse processo de ajudar mesmo, é que realmente eu pensei em lançar um e-book, né, sobre lancheira saudável, mas não só simplesmente as receitas. Eu gostaria de compartilhar as dores, as dificuldades, as felicidades, as comparações. Sim. Com as mães, com os pais, com a família, e fazer algo diferente. E a gente vai disseminar isso, propagando uma mudança que vai fazer diferença em uma geração futura. Numa vida inteira da criança. Uma vida inteira. Dani, qual a idade da criança mais difícil de convencer uma criança a comer alimentos saudáveis? Existe uma faixa de idade? O que é que os estudos dizem? A fase da adolescência é uma fase que tem sido muito difícil disseminada a questão dos alimentos mais palatabilidade, ou seja, mais gordurosos. Os adolescentes, eles preferem mais, né? Mas a gente tem visto também uma procura maior agora, né? Dos adolescentes com a autoimagem do corpo. Então, eles estão se preocupando um pouco mais em realizar uma atividade física e aí automaticamente já cuida um pouco mais da alimentação. Mas o que os estudos dizem que é mais nessa fase da adolescência. Mas a fase pré-escolar não tem sido tão fácil. A fase pré-escolar é uma fase meio termo, sabe? Sim. Onde vai pré-adolescente, querendo virar adolescente, num processo em que já tem uma constituição da palatabilidade bem formada e que para essa mudança precisa de um processo, de um tratamento mesmo, educativo, comportamental, de algumas mudanças. Precisamos investir na saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque a gente estuda muito hoje a nutrição comportamental, a questão como a mente influencia no que comer. Exatamente. Como a mente influencia no que comer. Então a gente precisa entender aquela pessoa que está em sua frente, a família, e a gente ter uma equipe trabalhando em conjunto, né, em prol da saúde geral, porque a gente não tem como você estudar um indivíduo e olhar, Lucas, hoje só o alimento. Você estuda o indivíduo, o alimento ele é um tópico. A gente tem que ver a questão do sono, do movimento corporal, como é que está a questão, se for a criança, como é que está aquela curva de crescimento, como é que está o desenvolvimento cognitivo daquela criança. Então, tem vários tópicos que você tem que analisar. Inclusive, comportamentos pai e mãe, né? Sim, porque vai influenciar família. bastante. Não, a primeira coisa, hoje no anamnese, eu pergunto coisas que, às vezes, no meio da consulta, tem gente que já está chorando, mas não é, porque você não para analisar
que às vezes você não olha no olho de um seu filho, que você está no mecânico, que você não dá atenção o suficiente como deveria, né? Às vezes a criança chega e vai direto para as telas, né? E tem vários relatos, pega o alimento pronto, vai para o quarto, tranca e pouco convívio dentro de casa. Sim. Então, isso precisa ser mudado. Lógico que isso dependendo do ambiente familiar, você não consegue disseminar isso da noite para o dia, porque foi algo construído que não foi positivo, e para desconstruir o que é negativo não é tão simples assim, né? Mas você vê, Lucas, uma diferença na saúde do ser humano tremenda. Eu percebo já essa geração, realmente, como tu citou, mais preocupada. Porque eu sou sincero, a minha geração de quando eu era criança, a comida, coxinha, refrigerante, vai me dar na lanchonete. Hoje eu já vejo Sim. algumas famílias, muitas famílias preocupadas. Será que a gente vai ver no futuro essa geração que hoje é adolescente, quando virava os pais, os filhos deles com a alimentação mais saudável? Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos processo, transformação. Em um processo de comunicação. Isso que nós estamos fazendo aqui é um processo educativo. Educativo, exatamente. E a educação, ela transforma. E eu não tenho dúvida. Só lembrando que a nossa geração, a coxinha, ela não era tão ruim como é de hoje. Sim. Aí vai me dizer, não entendi, Daniela. Mas porque a gordura que era frita a coxinha não era tão modificada Como a gordura como saturada. é a gordura trans de hoje. Não é, Lucas? O refrigerante, eu não sei se você já tomou tubaína. Demais. Pois é. Aí meu filho perguntou, mãe, tu já tomou tubaína? Eu disse, sim, já tomei. Adolescência toda. Adolescente, tubaína. Adolescente não, acho que quando era bem novo. Fase de pré-adolescente. E aí, ele disse assim, isso já tem alguns anos, formaram uma nova tubaína aí, né? Não chega nem um chulé, porque é tão modificado, são tantos conservantes, são tantos corantes, que se você ler o rótulo da tubaína da nossa época, é diferente da tubaína de hoje. Nunca prestei atenção. Pois é. Então, tudo é muito diferente. Então, as coisas, por uma questão comercial, foram perdendo, Lucas, a qualidade. Eu costumo brincar com o meu paciente que o problema não é o pão. Coitadinho, o nome pão foi o vilão da história. Mas o problema é o trigo, que é feito aquele pão que foi modificado geneticamente e que está agredindo nossa microbiota intestinal. Não é verdade? Verdade. Então, vamos dizer que ao trigo, há anos e anos atrás, a pureza de como era, eu não tenho dúvida que o corpo da gente aceitava melhor. Você não ouvia falar uma doença celíaca, uma alergia à proteína, ou seja, a gliadina, tudo isso é muito novo. Novo que eu digo assim, adível para a gente chegar à conclusão de que todo esse processo ele está adoecendo uma geração. E se você analisar e ler os rótulos, a maioria dos alimentos contém Trigo. Ou a maioria dos alimentos contém o milho transgênico. E é o trigo de agora, porque o trigo do passado já foi o commodity, já foi o Sim, ouro da turma, sim, que é o alimento principal da vida. Sim, sim. A mesma coisa do leite, né? Então, assim, a gente... É muito difícil você dizer para um idoso de 80 anos, você dizer assim, o problema é a lactose. Minha mãe... Eu tomei leite a vida toda. Eu falei, é diferente. É diferente, né? A gente ouve eu costumo dizer para os pacientes que o aipim que a gente come hoje não é o aipim que nossa avó comia, porque o solo tem modificado, né? O homem tem destruído a natureza. A gente está vendo consequências disso aí, infelizmente.
Por isso que a gente tem que propagar o orgânico, por isso que a gente precisa disseminar a importância de uma alimentação orgânica, de uma alimentação pura, de um adubo puro, para justamente a gente garantir para os nossos netos, né, algo melhor, uma informação mais saudável, ou seja, enfim, este processo ele se faz necessário para a construção de uma humanidade saudável. Então, a minha paixão para a nutrição materno-infantil, acho que já deu para concluir. Já. É de onde surge tudo, né? De onde surge tudo. Um bebê bem formado nutricionalmente, você consegue ter um adulto saudável. Porque o paladar, ele consegue ser formado na 16ª semana gestacional. Ah, é? Essa informação eu não sabia. Pois é. Na 16ª semana, aí você fica pensando assim, por que será que aquele menino na introdução alimentar gosta mais de tal alimento do que o outro? A mãe. A alimentação da gestante. Sim. Então, tem uma ligação em tudo. Leite materno, alimentação da mãe, a alimentação geneticamente do pai com a mãe. Então, a gente não tem como viver sem uma nutrição. Não existe. Nutrição é vida, né? Então, quanto mais você dissemina isso desde do gene, né? Desde o processo que a pessoa deseja engravidar, isso você vai plantando sementes boas. E fato notório do bebê que nascer já nessa fase vai ter uma vida com boa alimentação. Sim. Porque ele já foi diferente de que passou a vida desregrada, vamos dizer assim. Você vai em qualquer congresso hoje, congresso nacional, congresso internacional, tudo está relacionado e falando os 1000 primeiros dias, os 1000 primeiros dias. Por que será? Não tenha dúvida, porque isso tem já estudos comprovados que uma pessoa que cuida dos 1000 primeiros dias da alimentação de uma criança, sim, a tendência se na família ter uma predisposição genética, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, câncer, obesidade, vão reduzir os riscos. E fatores epigenéticos, né? Estudamos hoje aí claramente fatores epigenéticos e fatores que o ambiente é que muda a situação. Agora uma dúvida para o público, até porque eu fiquei. É 1000 dias a contar da gestação desde quando nasce? Desde a gestação, sim, até os 2 anos. Entendi, que dá 1000 dias. Entendi. Isso, que dá 1000 dias. Então as mamães agora é caprichar mesmo. Sim. Na verdade, mamães e papais, porque a responsabilidade, eu já ia lhe dizer. Não adianta só a mamãe ter, e o pai tá lá comendo hambúrguer todo dia. Aí é sacanagem, viu, colegas masculinos? Todo o processo, ele precisa ser bem planejado desde quando você deseja engravidar. Verdade. Então, quando eu desejo engravidar, já tenho que pensar na qualidade do que eu vou comer, porque a qualidade do esperma, juntamente com a qualidade do óvulo. Sim. Né? Então, assim, esse ambiente em que a criança vai chegar, ele não vai ser mudado, nenhuma transformação. Já tem um estudo que mostra a média de dias. Vamos supor, um casal hoje resolveu mudar a alimentação com acompanhamento nutricional, pensando na gravidez. 1 a 2 semanas, ele já 3 meses. 3 meses já sente a diferença. 3 meses há uma preparação massa para quem deseja engravidar. Desintoxicar e se preparar. Lógico, cada caso, eu digo que é um caso, né? Nós somos seres individuais. Sim. Então, a gente precisa entender a situação clínica de cada indivíduo, né? Se eu venho com um casal com obesidade, um processo inflamatório bem elevado, entendeu? Mas 3 meses não consegue. Não, entendi. É uma média. É uma média, mas que os estudos dizem que com 3 meses você já consegue fazer uma diferença muito grande. Isso é importante. Muito grande e deve ser disseminado isso, né? Porque a gente vê a diferença, inclusive, de quando a mulher engravida, né? E me fale agora, pensando nisso, vamos para agora da escola, o seu projeto do lanchinho saudável.
Pois é, aí pensando em toda essa situação, foi o que eu pensei no e-book. E esse e-book de lancheira saudável, a gente vai ter receitas, como armazenar, como preparar, para a faixa etária da criança, como deve ser a lancheira da criança. E neste processo nós vamos ter 2 encontros. Sim. Com todo o grupo fechado e com orientações, a gente compartilhar vivências, situações, colocar fotos de lancheira, dar dicas, uma ajudando a outra. Não seria só o processo, é uma rede de apoio. Sabe, Lucas? Uma rede de apoio. Gente, tá difícil. Eu só tenho isso em casa. Vocês têm alguma dica? Exatamente. Sabe? Você tem alguma... Porque né, é importante que a sala da sua filha mude pelo menos mais pessoas. Quanto mais pessoas mudar, vai ser mais fácil para todo mundo. Não. Essa é a minha linha de pensamento, né? Porque assim, você com muitos anos de experiência de consultório, você vai colher. Isso. E é difícil, você sabe que é difícil a gente parar vamos fazer esse projeto e executar. Não é tão simples assim. Mas eu venho pedindo assim, uma orientação divina que ele me dê sabedoria para conduzir tudo isso. Porque não adianta você ir lá, Lucas, com sua filha, mais Carla, só uma vez eu te dei um plano alimentar e com pouco tempo volta de novo o que era antes, porque a rotina não te ajuda a dar continuidade a esse processo, muitas vezes. Então é muito pouco. É muito pouco. Eu digo que o encontro com o nutricionista, faz pouquíssima diferença. Mas que ele teria que ser como um processo terapêutico, sabe? Porque as mudanças e as construções, as mudanças do nosso lar, ele é algo construído, gradativamente. Os hábitos, a forma de pensar, quando você começa a entender, quando você começa a conhecer, quando a criança começa a entender, quando a criança sabe quais os ingredientes que contém naquele achocolatado que eu gosto tanto. Sim. Dani, tem 20 gramas de açúcar, eu só posso consumir 20 gramas no dia, ou seja, só a quantidade já supre. E o que acontece com o meu organismo? Então, começa o conhecimento liberta. Exatamente. Não é verdade? Liberta e educa, porque é impressionante quando você pega uma criança informada, né? Sim, sim. Olha, eu já atendi crianças dizer assim, eu não como isso porque tem isso, isso, isso. Eu digo, não, Mirim, nutricionista Mirim. Porque pesquisas, crianças hoje estão também preocupadas. Isso tudo né? na escola, para ter essa evolução. E assim, a gente pegando o gancho, Dani, os pais, as mães, as crianças que estão assistindo, a motivação te faz começar, a disciplina, chegar ao sucesso. Se você quer ter o sucesso da alimentação, disciplina. Sim. Disciplina, né? Fundamental a disciplina. Tentador? É. Sim, e é isso. E essa disciplina, ela faz parte de uma rotina, né? E quem é a autoridade do lar? Pai, não tem como. Por que isso vai se perder? Aí eu não sei te dizer, mas... Não é verdade, Lucas? Você atende, você vê o pessoal aqui, né? Porque meu filho não consegue, porque isso, porque aquilo. Mas será que está perdendo a autoridade, né, do processo, da autoridade educativo, do que é a disciplina, né? Lógico que tudo isso tem a forma de você abordar, como você falar, como você demonstrar os seus sentimentos para seu filho, exatamente, como você demonstrar as preocupações que você tem para seu filho ou para sua filha e construir um ambiente saudável, né? Então, eu tenho alguns casos clínicos que eu só organizo a rotina. Você vê, né? Só a rotina. Só a rotina. Criança que belisca o tempo todo. Atrapalha a principal refeição. Sim. Ou às vezes a gente está falando de lancheira, mas coloca uma quantidade tão exagerada no lanche que a criança não gosta. Verdade. Lembrando que aquilo ali é só 25% do seu dia da alimentação diária. O lanche é só 25%. 25%. Então, assim, você tem a alimentação do dia todo, ou seja, 25% não, desconto
desculpa, errei. 5%. 5%. É muito pouco. Para exagerar, entendeu? Então 5% é um percentual pequeno do VET, né? Do valor energético total da criança. Mas às vezes você quer colocar uma quantidade de acordo com os seus olhos, não de acordo com o estômago da criança, né? Às vezes tem isso também. E a autonomia também é algo que precisa ser construído também com a criança, né? A criança precisa ter autonomia. Até para tomar decisão e responsabilidade. Com orientação. Engraçado que eu atendi essa semana uma mãe que diz assim, Dani, é porque já estou dando dinheiro para ela para a escola, porque eu quero que ele já comece a entender a questão das finanças, né? As questões financeiras. Eu achei massa assim, a proposta dela. Mas quando eu comecei a ver uma recordatória alimentar, a criança estava escolhendo, não tem maturidade, aquela coisa, né? Você quer dar o processo, ajudar na questão financeira para que ele entenda, mas ele não tem maturidade de escolher o que é saudável ainda. Né? Isso é o equilíbrio. Então você tem que saber o equilíbrio. Você pode até dar, mas você também tem que orientar. Né? Então essa orientação de que tipo de escolha, pronto, você tem 4 escolhas, 4 opções, você tem que escolher uma dessas que são as melhores, que é a melhor para a sua saúde. Enfim, é a questão da orientação. Ô Dani, alguma consideração final para a gente encerrar? Onde, quem não conhece a Daniela, encontra onde o consultório dele? Pois é, hoje eu estou na Clínica Vita. Tá? Eu atendo durante a semana lá. Uma vez no mês eu vou para Miguel Comum, atendo na Encardio também. Mas atualmente, às vezes eu tenho atendimento online também, né? Realizo atendimento online. Mas meu consultório está na Clínica Vita. Certo. Na internet o pessoal te encontra no Instagram? Daniela Ramos Rios. Daniela Ramos Rios, tudo junto. Nada de ponto. Nada de ponto. Não tem Nutri, não. Daniela Ramos Rios. Perfeito. Certo. Beleza, alguma consideração Daniela final? Ramos Rios Nutri. Sim. Daniela Ramos Rios Nutri. Turma, Daniela Ramos Rios Nutri. A gente vai marcar lá dentro do vídeo. Estou sempre publicando alguma coisa de informação para acrescentar. Beleza. Enfim, eu quero agradecer a oportunidade, sempre é bom. Sempre admirei muito o seu trabalho. É amigo de longas datas, de aconselhamento também. Fazemos aniversário no mesmo dia. Fazemos aniversário no mesmo dia. Então, assim, confio muito no seu trabalho. E como eu sou grata, né, a Deus por ter proporcionado isso na minha vida, de ter pessoas boas do meu lado, pessoas que eu confio, que eu acredito. E é isso, pessoas boas. A gente se encontrou esses dias assim, a gente tem que marcar encontros assim, porque é tão bom ter pessoas boas do nosso lado, né? Que agrega, né? Que acrescenta. E é isso que eu sinto de você, da sua família, enfim. E a palavra é gratidão. Que bom. Eu também, a minha palavra de ordem. Gratidão. Eu acho que a gente está aqui para contribuir, para acrescentar algo, né? Que beleza. Dani, então eu que agradeço, muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui. Está de portas abertas. Quando você lançar o projeto, venha, ou então me avise que a gente vai divulgar. Se Deus quiser, vai ser sucesso, tá bom? Amém. Amém.